Bem, amigos, voltando aqui para mais uma meditação, eu costumo sempre deixar uma reflexão daquilo que eu reflito para mim mesmo. Eu não passo nada fora do que eu penso, do que eu acho e do que eu vivo. Eu apenas estendo a minha experiência de vida para vocês. Alguns se identificam e outros não. Isso não é uma imposição que eu quero fazer, mas fiquem à vontade para vocês refletirem comigo ou deixarem de refletir, não tem problema. O importante é que eu faça a minha exposição aqui e com certeza vai ter alguém que necessite. Fico muitas vezes tocado e impressionado, as pessoas quando agradecem pela mensagem de reflexão. Às vezes aquela palavra vem de encontro às minhas necessidades, o que eu estava sentindo no momento. Obrigado pela força. E isso eu fico grato. Isso é o que me fortalece, que me dá força de continuar pensando e dividindo o que eu penso com os meus amigos. As redes sociais, ela tem funções diversas, de amizades, de conhecimento e de aprendizado também. E eu acho que essas reflexões e outras, eu escuto e vejo muitas outras reflexões também que aparecem nas mídias sociais, né? Eu acho interessante. Quero até mandar um abraço para Dinho Santos, que ele deixa umas mensagens reflexivas muito boas, e outros tantos que eu me identifico, né? E eu creio também que muitas pessoas se identificam também com as minhas observações espirituais. Eu sou uma pessoa que já passei por todas as fases. E quando a gente pensa que chegou no topo, ainda não, ainda tem mais, a escada ainda continua, é mais longa ainda. E a gente nunca se forma nessa vida, porque sempre a gente tem o que aprender. Não conheço tudo. Eu tenho um bom conhecimento, mas eu não conheço tudo. Assim como ninguém conhece tudo. Mas aquele que conhece e fica para ele próprio, às vezes não tem nenhuma importância. É bom você conhecer alguma coisa e o pouquinho que você conhecer, você dividir com outras pessoas que talvez não tenha passado pelo que você passou, talvez não tenha a mesma experiência que você teve. Por isso, nesta ocasião que estou expondo o meu pensamento, a minha reflexão, eu queria que vocês absorvessem o que for bom, vocês ficam para vocês. E aquilo que você não acha tão bom, eu tenho a humildade de dizer que você rejeite, deixe, porque ninguém agrada a todo mundo, ninguém vai satisfazer a todo mundo. E eu não quero que ninguém receba essas reflexões como uma imposição, como uma coisa chata, como uma coisa que fica repetitiva. Não, eu quero que vocês recebam essas minhas reflexões como algo a acrescentar na vida de vocês. Como alguém que já passou, como eu passei, por tantas coisas na minha vida, e que hoje, se eu pudesse reciclar, reaprender, eu começaria tudo de novo, Talvez ia fazendo algumas correções aqui e acolá, naquilo que eu não acertei, mas eu queria fazer tudo o que eu fiz, tudo que o meu coração desejou, eu fiz. Algumas coisas eu penso que poderia ter feito melhor, mas ninguém sabe nada sem primeiro passar. Em termos gerais, tanto em amizades, como no trabalho profissional, como em oportunidades que a vida oferece, como em relacionamentos, tudo isso a gente erra, e erra feio. Mas como eu iria aprender se eu não tivesse enfrentado sem saber, no escuro, e tivesse errado? Hoje eu sou uma pessoa mais preparada para enfrentar. Eu já sei o que eu quero, eu já sei o que me identifica.
e já não me iludo mais com as aparências exteriores. Hoje eu já tenho uma certa maturidade para identificar aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. Eu creio que você, que tenha passado muitas experiências também, experiências diversas eu falo, mas uma das coisas que sempre a gente apanha na vida são relacionamentos, amizades. E isso a gente apanha, porque ninguém conhece. A gente está aprendendo, a gente entra em relacionamentos no escuro, porque ninguém conhece ninguém. E ao passar do tempo você vai amadurecendo e pregando informações, pregando conhecimento, e isso vai agregando. Feliz daquele que pega as experiências da vida, que deu errado, as coisas que deram errado. Feliz aquele que aprende a lição para não repetir novamente, com a mesma intensidade. Pode até repetir, mas de forma mais leve, certo? Porque a sua bagagem de informação já está bem amadurecida. Por isso, eu gosto de conversar com vocês, porque eu exponho a minha realidade, que é a realidade de quase todo mundo, de maneiras diferentes, mas todo mundo passa por essas glórias e por esses fracassos. Todo mundo passa. Mas feliz é aquele que aprende. E como é que eu vou aprender se você não me contar? Né? Como é que você vai aprender se eu não conto a vocês? Por isso, a gente vai aprendendo coisas importantíssimas. Primeiro, as aparências enganam. Não se iludam com as cordialidades, as singelezas aparentes de primeira vista, porque tudo isso passa. Você se apegue mais com o inusitado, as coisas que acontecem e que é inesperado. Isso é o que faz parte do caráter. Você muitas vezes até se desconhece. Eu muitas vezes me desconheço. Por que foi que eu fiz uma porcaria dessa? Por que foi que eu fui entrar numa situação dessa? Então, se eu e você muitas vezes se desconhece, faz coisas que não queria, imagina a gente acertar num relacionamento de cara assim, de última hora, e através da sua intuição, né? Porque o coração é uma coisa que é muito enganoso, né? A Escritura já diz que enganoso é o coração, né? É muito enganoso. Muitas vezes você deixa-se levar por emoções, e essas emoções nem sempre estão corretas, porque elas estão mescladas com sentimentos, e os sentimentos aliviam muito as imperfeições. E é por isso que muitas vezes a gente quebra a cara. Você jovem, você quebra a cara, porque muitas vezes você vai naquela fantasia achando que é aquilo que você imagina, mas nem sabe que aquilo é um fake news do coração. Por isso convém muito você ser moderado, parar, pensar e analisar se realmente aquilo que você está em vista a fazer é correto. Eu não quero dizer que você fique traumatizado ou com medo de se relacionar. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que a gente tem que ter moderação, amadurecimento, sensatez e simplicidade. Ser o mais simples possível. Não enfeitar muita coisa e nem aceitar também enfeites. Porque tudo isso são passageiros. Tudo isso são coisas que passam. A vida da gente tem que ser mesclada com verdades. Verdades o mais próximo possível da verdade. Digamos que a gente não entenda, não chegue à plenitude dessa verdade, mas pelo menos a intenção e a aproximação deve fazer parte de um relacionamento, de qualquer outra coisa que a gente tenha a fazer. Por isso eu considero essa reflexão sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre as emoções, sobre os relacionamentos, sobre uma profissão, sobre uma viagem, seja lá o que for que você venha fazer, pare, pense, analise, pese
as consequências e procure identificar o máximo possível o lado bom e o lado negativo, porque todas as coisas têm esses dois lados. Mas veja se você está preparado, analise. Eu já caí muitas vezes, gente. Eu estou dizendo isso porque eu vi um lado negativo e eu dizia, eu vou contornar, eu vou mudar e vai dar certo, porque eu vou trabalhar e vou fazer isso, mas ninguém faz nada. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Ninguém muda ninguém, ninguém transforma ninguém, ninguém faz ninguém gostar da gente. Por mais que você procure ser uma pessoa correta, honesta e viver na integridade, mas vai ter sempre uma coisa que vai entrar em choque. Por mais que as pessoas que estão ao nosso lado também tenham suas qualidades maravilhosas, muitas vezes você fica enfeitiçado por essas qualidades, mas existem outras que não são tão boas, que às vezes entram em confronto. Por isso que a gente tem que analisar não tanto as qualidades, porque não tem ninguém perfeito, mas a gente tem que analisar o lado equilibrado de um relacionamento. Será que eu posso fazer isso? Será que eu vou suportar isso? Será que eu vou conseguir isso? Fazer essa sondagem. Porque se a gente pensar dessa forma, com certeza, as coisas, não digo que vão ser perfeitas, não. Mas pelo menos a gente vai errar menos e cometer menos burradas, né? A gente vai ter mais um equilíbrio, a gente vai acertar o mínimo possível. E assim a vida continua, gente. Reflita nisso aí, analise, procure entender esse sentido da vida, que a gente vai conseguir coisas que muitas vezes de outra forma você não ia conseguir, certo? Pense, analise, o mínimo que a gente pode fazer para acertar na vida. Não faça como eu errei muito e continuo errando, mas cada vez eu vou diminuindo essa porcentagem de erros. E quem sabe eu posso chegar pelo menos em algum equilíbrio até o final da minha existência. E você também passa por essas mesmas fases. Pense bem e reflita nisso, ok?